Você deve ter acompanhado aqui no canal nas últimas semanas o meu comentário de um trecho da Política de Aristóteles e de 2 capítulos do Príncipe de Maquiavel. São textos fundamentais da filosofia política. Hoje eu vou ler e comentar um outro texto. Também é um dos textos fundadores da filosofia política moderna. Nas últimas aulas eu falei sobre como que Maquiavel subverte a lógica da filosofia política antiga e medieval, sobretudo aristotélica. Eu vou continuar nessa análise hoje, lendo um capítulo do Leviatã, de Thomas Hobbes. Existem várias edições em português, e eu estou usando a da coleção Os Pensadores, mas você pode usar qualquer uma. Me acompanhem, eu vou ler e comentar o capítulo 17, das causas, geração e definição de um Estado. O fim último, causa final e desígnio dos homens, que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmo sobre o qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com sua vida mais satisfeita. Hobbes começa invocando aqui um conceito da filosofia aristotélica e escolástica, causa final. Vocês vão ver que a causa final desempenha um papel muito pequeno na filosofia moderna. Ela vai ser substituída pelo conceito de causa eficiente. Mas ele começa invocando isso porque ele quer construir um argumento. O argumento dele é: se notarmos, se observarmos a sociedade, vemos que os homens se associam com o fim de se autoconservarem. Não como sociedade, não como polis, como pensava Aristóteles, mas como indivíduos. Esse texto é, portanto, um texto sobre o egoísmo. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis da natureza que o foram expostas nos capítulos 14º e 15º. Então, ele reforça essa ideia, dizendo que os homens, a natureza deles é violenta. De novo, aqui aparece a questão da antropologia. Qual é a natureza humana? Ela é tendente a viver em sociedade? Hobbes acredita que não. Ou são violentos, egoístas, mesquinhos? Esse é o ponto de vista de Hobbes. Porque as leis da natureza, e ele diz, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam, é uma ideia aqui muito evangélica. Não no sentido de ser dos evangélicos, mas de estar nos evangelhos, de estar numa determinada representação social do que é o cristianismo. Porque as leis da natureza, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. As leis naturais, invocadas por várias pessoas, são contrárias à nossa natureza individual. Esse é o ponto de partida de Thomas Hobbes. E os pactos sem espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Sem a coerção, sem a força, os pactos não valem nada. Portanto, apesar das leis da natureza, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade,
como proteção contra todos os outros. Na verdade, é a força que legitima a posição de alguém. Em todos os lugares onde os homens viviam em pequenas famílias, roubar-se e espoliar-se uns aos outros sempre foi uma ocupação legítima. E tão longe de ser considerada contrária à lei da natureza, que quanto maior era a espoliação conseguida, maior era a honra adquirida. É falso pensar que na natureza os homens não furtam, não roubam, não matam. A nossa experiência quando observamos a natureza é o contrário. Os animais da natureza comportam-se assim. Furtam, roubam e matam. Por que nós seríamos diferentes? Nesse tempo, os homens tinham como únicas leis as leis da honra, ou seja, evitar a crueldade. Isto é, deixar aos outros suas vidas e seus instrumentos de trabalho. Tal como então faziam as pequenas famílias, assim também fazem hoje as cidades e os reinos, que não são mais do que famílias maiores. Para sua própria segurança, ampliando seus domínios e sob qualquer pretexto de perigo, de medo de invasão ou assistência que pode ser prestada aos invasores, legitimamente procuram o mais possível subjugar ou enfraquecer seus vizinhos, por meio da força ostensiva e de artifícios secretos, por falta de qualquer outra segurança. E em épocas futuras, por tal são recordadas com honra. É interessante o que ele faz. Ele começa parecendo invocar o argumento aristotélico de que, assim como a família existe naturalmente, a cidade, que é uma reunião de aldeias que reúnem famílias, também existe naturalmente. Mas a posição de Hobbes é diametralmente oposta a Aristóteles, a gente vai ver. Não é a união de um pequeno número de homens que é capaz de oferecer essa segurança, porque quando os números são pequenos, basta um pequeno aumento de um ou de outro lado para tornar a vantagem da força suficientemente grande para garantir a vitória, constituindo, portanto, tal aumento um incitamento à invasão. Quando alguns se reúnem para se defender, isso é a origem de mais guerra. Quando um grupo dentro da sociedade se organiza para se defender, isso leva um outro grupo dentro da mesma sociedade a se organizar para defender, e se inicia uma guerra entre eles. Não pode ser, portanto, a organização de um grupo. O Estado tem que ser mais que isso. A multidão que pode ser considerada o suficiente para garantir nossa segurança não pode ser definida por um número exato, mas apenas por comparação com o inimigo que tememos. E é suficiente quando a superioridade do inimigo não é de importância tão visível e manifesta que baste para garantir a vitória, incitando a tomar a iniciativa da guerra. O grupo que nos defende tem que ser sempre maior do que o grupo inimigo, para que ele não inicie a guerra. É interessante porque todo o argumento de Hobbes parte de um ponto de vista dissuasivo. A ideia é dissuadir o inimigo de atacar pelo nosso próprio poder. Mesmo que haja uma grande multidão, se as ações de cada um dos que o compõem forem determinadas segundo o juízo individual e os apetites individuais de cada um, não poderá esperar-se que ela seja capaz de dar defesa e proteção a ninguém, seja contra o inimigo comum, seja contra as injúrias feitas uns aos outros. Ela não pode se identificar, portanto, com a vontade de um ou de alguns. Ela tem que ser um ser independente dos seres que lhe dão origem, o que já é diferente de Aristóteles. Porque, divergindo em opinião quanto ao melhor uso e aplicação de sua força,
Em vez de se ajudarem, só se atrapalham uns aos outros. E devido a essa oposição mútua, reduzem a nada a sua força. E devido a tal, não apenas facilmente serão subjugados por um pequeno número que se haja posto de acordo, mas além disso, mesmo sem haver inimigo comum, facilmente farão guerra uns aos outros, por causa de seus interesses particulares. Preste atenção no que ele diz agora. Pois se fosse lícito supor uma grande multidão capaz de consentir na observância da justiça e das outras leis da natureza, sem um poder comum que mantivesse a todos em respeito, igualmente seria supor a humanidade inteira capaz do mesmo. Nesse caso, não haveria nem seria necessário qualquer governo civil ou qualquer Estado, pois haveria paz sem sujeição. Hobbes está dizendo que se houvesse na sociedade um grupo iluminado que reconhecesse por si só, racionalmente, que a paz é um bem, todos os homens são racionais, todos seriam assim, o Estado seria desnecessário. É o anarquismo. Hobbes começa dizendo que o anarquismo não faz sentido, porque se nós fôssemos bons, nós de fato não precisaríamos do Estado. Mas as evidências, seguindo de trás para frente, é que existe o Estado, porque nós não somos bons. Também não é bastante para garantir aquela segurança que os homens desejariam que durasse todo o tempo de suas vidas. Que eles sejam governados e dirigidos por um critério único, apenas durante um período limitado, como é o caso numa batalha ou numa guerra. Ele está dizendo que a união entre os homens não pode ser momentânea, porque, senão, nós sairíamos dela quando nos fosse conveniente. Porque mesmo que seu esforço unânime lhes permita obter uma vitória contra o inimigo estrangeiro, depois disso, quando ou não terão mais um inimigo comum, ou aquele que por alguns é tido por inimigo, é por outros tido como amigo. É inevitável que as diferenças entre seus interesses os levem a desunir-se, voltando a cair em guerra uns contra os outros. Não existe um critério objetivo para considerar alguém amigo ou inimigo. Um critério racional, eu quero dizer. A razão não pode estabelecer princípios que me façam a unir a pessoas boas e a reprovar pessoas ruins. As pessoas ruins se unem e pensam que nós é que somos os maus. Ele continua. É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas, e as abelhas é interessantíssimo porque Aristóteles se refere a elas. Lá na Política. Você deve ter assistido em meu vídeo. É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras, e por isso são contadas por Aristóteles como criaturas políticas. Aqui, como eu mostrei no vídeo, Hobbes se equivoca. É um equívoco comum identificar a sociabilidade, a tendência a viver de modo gregário, ainda que organizado, com a natureza política da comunidade humana, como eu mostrei lá no vídeo. É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras, sem outra direção, senão seus juízos e apetites particulares. Nem linguagem através da qual possam indicar umas às outras o que consideram adequado para o benefício comum. Assim, talvez haja alguém interessado em saber por que a humanidade não pode fazer o mesmo. Ao que tenho a responder o seguinte. De novo vai aparecer aqui o tema da antropologia, da natureza humana, de como Hobbes a concebe. E a antropologia está na base do pensamento político de Aristóteles, de Hobbes, de Maquiavel e assim por diante. Primeiro,
que os homens estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade, o que não ocorre no caso dessas criaturas. Nós temos valores para além dos valores meramente biológicos dos seres animais. A honra, a glória, por exemplo. E é devido a isso que surge entre os homens a inveja e o ódio. E, finalmente, a guerra. De novo, a antropologia explicando a política. Ao passo que entre aquelas criaturas tal não acontece. Segundo, e eu acho isso interessantíssimo, que entre essas criaturas, abelhas, formigas, não há diferença entre o bem comum e o bem individual. E dado que por natureza tendem para o bem individual, acabam por promover o bem comum. Mas o homem só encontra felicidade na comparação com outros homens e só pode tirar prazer do que é eminente. O que Hobbes está dizendo é que, diferentemente dos outros animais, em nós, o bem da comunidade não coincide com o bem individual. Hobbes está dizendo, nós somos egoístas. Temos interesses que são particulares nossos, que não coincidem com os interesses das outras pessoas. Diferentemente da abelha, diferentemente da formiga. No caso da abelha, produzir o bem individual é produzir o bem comum. No caso da abelha, quando se produz o bem comum, se produz o bem individual. No caso da sociedade, não é assim. Quantas vezes o nosso interesse se opõe ao interesse social? É isso que Hobbes está perguntando. Terceiro, que como essas criaturas não possuem, ao contrário do homem, o uso da razão, elas não veem nem julgam ver qualquer erro na administração de sua existência comum. Ao passo que entre os homens, são em grande número os que se julgam mais sábios e mais capacitados do que os outros para o exercício do poder público. E esses esforçam-se por empreender reformas e inovações, uns de uma maneira e outros de outra, acabando assim por levar o país à desordem e à guerra civil. A razão nos individualiza, diz Hobbes, e faz com que julguemos, avaliemos a realidade de modo distinto. Todas as abelhas avaliam a realidade do mesmo modo, porque são guiadas pelo instinto. Hobbes está dizendo que essas características humanas, como o orgulho, a vaidade, não são meros instintos, não são meras inclinações naturais. Elas são frutos também de um juízo, de uma escolha. São frutos da razão. Quarto, que essas criaturas, embora sejam capazes de um certo uso da voz, para dar a conhecer umas às outras seus desejos e outras afecções, apesar disso, carecem daquela arte das palavras, mediante a qual alguns homens são capazes de apresentar aos outros o que é bom sob a aparência do mal e o que é mal sob a aparência do bem. Ou então aumentando ou diminuindo a importância visível do bem e do mal, semeando o descontentamento entre homens e perturbando a seu bel prazer a paz que os outros vivem. É impressionante como que o objetivo de Hobbes é responder a Aristóteles. Aristóteles fala que o homem é um animal político porque ele tem a fala, não meramente a voz como os animais, que exprime dor e prazer. A fala exprime o bem e o mal. Diz Aristóteles na Política, veja o meu vídeo. O que Hobbes está dizendo aqui é exatamente o oposto. É que a fala nem sempre revela o bem e o mal. Retoricamente, eu posso dizer que é mal o que de fato é bom, e vice-versa. Isso faz parte da razão humana. Quinto, as criaturas irracionais são incapazes de distinguir entre injúria e dano, e, consequentemente, basta que sejam satisfeitas para nunca se ofenderem com seus semelhantes. Ao passo que o homem é tanto mais
implicativo quanto mais satisfeito se sente, pois é neste caso que tende mais para exibir sua sabedoria e para controlar as ações dos que governam o Estado. Rancor. O ranço da vida. Leia o meu livro com Davi Lago, Um Dia Sem Odiar. Nós falamos sobre isso lá. O homem é rancoroso e espera oportunidades para se vingar. Arquiteta, com a sua razão, planos para serem executados no futuro. Coisa que os animais não fazem. Eles reagem imediatamente. Por último, em sexto lugar, o acordo vigente entre essas criaturas é natural, ao passo que dos homens surge apenas através de um pacto, isso é, artificialmente. Esse é o ponto que separa definitivamente a filosofia moderna da filosofia antiga e medieval no pensamento político. O homem não é naturalmente um ser que vive em sociedade. O homem é artificialmente. Em algum momento ele percebe que viver em sociedade, apesar de todas as limitações que isso impõe, ele é mais benéfico do que viver cada um por si mesmo, sujeito à violência dos demais. Portanto, não é de admirar que seja necessária alguma coisa mais além de um pacto para tornar constante e duradouro seu acordo. Ou seja, um poder comum que os mantenha em respeito e que dirija suas ações no sentido do benefício comum. Hobbes argumenta que esse pacto que nos une, um ente artificial, que dá origem a um outro ente artificial, o Estado, só pode ser eficaz se houver o monopólio da força. A força tem que pertencer a um só. Hobbes pensa que, enquanto houver armas nas mãos de pessoas privadas, ninguém estará seguro. O monopólio da força, e portanto da arma, é um requisito para a paz. E, portanto, para a realização de projetos no futuro. Sem paz, nós não podemos projetar nada para o futuro. A agência humana, que eu discuti num vídeo sobre Maquiavel, a agência humana está sujeita à fortuna, como diria Maquiavel, é aleatória. Qualquer projeto individual depende de um projeto social que garanta a paz. A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, o monopólio, ou uma assembleia de homens, ainda monopólio, não de um, mas de alguns, que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. É interessante como que funciona o contrato social em Hobbes. Segundo Hobbes, quando percebemos que a existência de outro me ameaça, e quando esse um percebe que a minha existência e a existência do outro o ameaça, e quando o outro percebe que a minha existência e a existência de um o ameaça, nós abrimos mão de tudo para conseguirmos a única coisa que não temos no estado natural: a paz. E nós transferimos todo o nosso poder, todas as nossas armas, para um só, capaz então de nos prover a única coisa que nós não tínhamos no estado de natureza e que é a mais importante de todas: a paz. Lembre-se que Hobbes viveu num dos períodos mais conturbados da história inglesa. As revoluções burguesas que estão acontecendo, a Revolução Civil na Inglaterra, no século XVII.
o que equivale a dizer, designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo que disser respeito à paz e segurança comuns. Todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento ou concórdia. Concórdia é um conceito central da filosofia política medieval. Significa ter o mesmo coração, não estar dividido. A concórdia implica a ideia romana e medieval de que uma sociedade dividida contra si mesma não pode subsistir. Hobbes não pensa isso. Hobbes pensa que uma sociedade dividida contra si mesma pode subsistir se acima dela houver um ente artificial que imponha a paz, a segurança, o respeito, o Estado. Isso é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles. Uma só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem. Olha o que cada um diz no estado de natureza para dar origem ao Estado. Cedo e transfiro o meu direito a governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de que tu, com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Aqui tem um detalhe interessante. Hobbes pensa que o contrato social não é celebrado dos homens com o soberano, com o rei. É celebrado dos homens entre si, criando um poder, criando um rei. Esse rei não participou do pacto. Isso significa que ele não tem limites. O poder dele é ilimitado. Isso vai ser criticado depois, no contexto da própria Revolução Burguesa, por Locke. John Locke vai se opor a isso. Locke pensa que o contrato é entre os indivíduos e o soberano, que atua como um árbitro. Mas não é a posição de Hobbes. Hobbes acredita que os indivíduos fazem entre si um pacto cedendo a um terceiro poder. Esse terceiro não participou da pactuação e, portanto, não está limitado por ela. Volto ao texto. Feito isto, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado. Em latim, civitas. É esta geração daquele grande Leviatã. O Leviatã é um monstro que é citado por Deus no seu confronto com o livro de Jó. O mais poderoso dos seres vivos sobre a terra, e Deus está sobre ele. O Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, ele conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida. O que é o Estado? Uma pessoa artificial, mas uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano.
e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Esse poder soberano pode ser adquirido de duas maneiras. Uma delas é a força natural, como quando um homem obriga seus filhos a submeterem-se e a submeterem seus próprios filhos à sua autoridade, na medida em que é capaz de destruí-los em caso de recusa. Ou como quando um homem sujeita através da guerra seus inimigos à sua vontade, concedendo-lhe a vida com essa condição. A outra é quando os homens concordam entre si em submeterem-se a um homem ou a uma assembleia de homens, voluntariamente. É a vontade que dá origem ao Estado. Hobbes não está preocupado com o primeiro modelo, o Estado que se instaura pela violência, mas com o Estado que se instaura como oposição à violência, voluntariamente, consensualmente, com a esperança de serem protegidos por ele contra todos os outros. Este último pode ser chamado de Estado político ou um Estado por instituição. Ao primeiro pode chamar-se de Estado por aquisição. Vou, em primeiro lugar, referir-me ao Estado por instituição. Há duas observações mais que eu quero fazer sobre esse texto, que estão dispersas nele. A primeira é que Hobbes acredita que a primeira função do Estado é garantir a segurança. Aqui existe uma discussão enorme no contexto do liberalismo se a segurança é ampla e inclui saúde, moradia, vida digna ou restrita. É apenas a violência física. Isso não interessa muito aqui nesse momento. Eu quero me restringir à violência física, ainda que acredite que a violência é mais ampla do que isso, que a segurança também deve abarcar essas outras coisas. Mas eu quero dizer que nenhum de nós, nem o mais liberal de todos os homens, nem Hayek, nem ninguém, nem o mais socialista de todos nós, nem Marx, nem ninguém discordaria que a segurança é um bem básico que o Estado deve garantir aos indivíduos. E a questão é, se o Estado não garante a segurança, isso não quer dizer que não haja violações contra ela, mas que até em casos de violações, há punição dos que a violam. Se o Estado não garante segurança, nós não estamos no Estado, mas no estado de natureza. Combate à violência é fundamental, porque sem ele nós voltamos ao estado de natureza. E o combate de violência só pode ser feito pelo monopólio do poder pelo Estado. Enquanto houver grupos que controlam a sociedade distintos do Estado, nós estamos no estado de natureza. A segunda observação é que Hobbes o tempo todo está dizendo que o egoísmo é a origem do Estado. Eu me associo aos outros homens por causa dos meus interesses particulares, personalíssimos, e que, portanto, o egoísmo não é necessariamente ruim. O egoísmo pode ser funcional se ele for bem pensado, se ele tiver o respaldo de um Estado que garante condições para que cada um desenvolva a vida que acha ser a melhor para si mesmo. Nós vamos voltar a falar sobre isso um dia.